Hoje vamos analisar o artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, que trata dos poderes da União. E para construir a conversa de hoje, a gente reuniu a própria doutrina constitucional clássica, algumas decisões históricas do Supremo Tribunal Federal e textos fundamentais de ciência política. Exatamente. E o objetivo desse nosso mergulho profundo é muito claro. A gente vai desconstruir uma única frase. Pode parecer pouco, né, dedicar um tempo exclusivo a um artigo tão curtinho. Sim, mas essa única frase funciona tipo como a viga mestra de todo o funcionamento do Estado brasileiro. É aquele tipo de texto que parece só uma regra formal. Aquela que a gente decora para fazer a prova e depois esquece. Isso. Mas, na verdade, estamos diante do manual de instruções da própria democracia. Com certeza. E o que é fascinante aqui é perceber o peso histórico que uma frase tão enxuta carrega, sabe? Entender esse artigo não é só marcar o X na alternativa correta no exame. É fundamentalmente compreender como o poder é desenhado para evitar abusos. Historicamente, a humanidade já cansou de testar aquele modelo onde uma única pessoa ou um grupinho criava a regra, executava a regra e punia quem desobedecia. O famoso absolutismo, né? Isso. O monarca era a lei, a espada e o juiz, tudo ao mesmo tempo. E o resultado disso nunca era favorável para a liberdade individual de ninguém. Não tem como dar certo. Então, essa pequena frase que a gente vai analisar hoje é, na verdade, um escudo institucional. É a consagração de uma teoria lá do iluminismo, desenhada especificamente para proteger a sociedade do autoritarismo. Bom, vamos desempacotar isso então. Porque a teoria política é linda, mas a gente precisa conhecer a matéria-prima exata que estamos estudando. A regra aqui é ir direto à fonte e não pular etapas, né? Qual é a redação exata dessa regra na Constituição? Vamos lá. Lendo estritamente o texto legal, o texto base, que a gente chama de o caput, do artigo 2º, diz o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Perfeito. Uma frase, 3 atores principais e 2 características fundamentais. Mas peraí, antes de avançar, deixa eu fazer uma pausa técnica rápida. Claro, manda. O termo que você acabou de mencionar, caput, quem não vive no mundo do direito e escuta isso já acha que é um código secreto de advogado, sabe? O que significa caput na prática para quem lê uma lei? Nossa, excelente pausa. É fundamental traduzir esse juridiquês. A palavra caput vem do latim e significa literalmente cabeça. Cabeça, tá. Isso. Quando a gente abre qualquer lei, seja a Constituição ou o Código Civil, e vê um artigo, o caput é aquela frase principal, o enunciado que encabeça a regra. Ah, entendi. Muitas vezes, logo abaixo dele, vem os parágrafos e os incisos, que são os desdobramentos ou as exceções daquela regra. Mas o caput é a regra de ouro, a cabeça da ideia. E a ideia central, a cabeça do artigo 2º, consagra esses 3 atores que dividem o palco do Estado. Exato. Entendi. A cabeça do artigo nos dá os 3 atores. Então vamos começar traduzindo quem são eles na nossa realidade cotidiana. Quem são, na prática, o legislativo, o executivo e o judiciário. Se a gente conectar isso com a organização do Estado, precisamos entender a função raiz de cada palavra. O legislativo vem de legislar. É o poder responsável por criar as leis, debater as regras do jogo e fiscalizar os outros poderes. Tá. E em nível de união, que é o nosso foco, onde eles ficam? É lá no Congresso Nacional, com os deputados federais e os senadores. Já o executivo, o nome já entrega, né? Tem a função de executar. Que é quem administra o Estado na prática. Exatamente. É quem arrecada os impostos e transforma em políticas públicas, quem constrói as rodovias, gerencia os hospitais federais, cuida da segurança. Mas sempre dentro dos limites das leis que o legislativo criou. Ou seja, o presidente da República e os ministros. Certíssimo. E, por fim, o judiciário. É quem julga. Aquele que entra em campo quando as coisas dão errado. É bem isso. Quando as leis são desrespeitadas por alguém ou quando tem um conflito sobre o que a lei realmente diz, a sociedade precisa de um árbitro imparcial. O judiciário entra para resolver a briga e pacificar a sociedade. Vai dos juízes até o Supremo Tribunal Federal, então. Exato. Todo esse corpo. Mas espera aí, deixa eu levantar uma dúvida aqui.
porque as palavras importam muito. Se a gente pensar no termo poderes da União, o jeito que isso soa parece que o país está dividido em 3 pedaços diferentes, sabe? Ué. Como assim? Como se fossem 3 tribos distintas que dividiram o território e ficam competindo entre si pelo controle. É isso mesmo? O poder é fatiado desse jeito? Olha, essa é uma confusão muito comum e é super importante esclarecer isso para não cair em armadilhas conceituais. A União é uma coisa só. O poder do Estado, na sua essência, é uno e indivisível. Tá, então não tem fatias de poder. Não, o Estado tem um poder soberano único. O que se divide, na verdade, não é o poder em si, mas as funções que esse poder exerce. A doutrina até prefere chamar de separação de funções em vez de separação de poderes. Como assim funções? Vamos tentar visualizar isso de um jeito mais prático. Pensa na situação de um grande restaurante, que vai funcionar aqui como a nossa União. O restaurante é uma entidade única, tem um nome só na porta e um único objetivo, que é servir bem os clientes. Certo. Mas para a operação rodar e o restaurante não falir na primeira semana, não dá para a mesma pessoa criar o cardápio, cozinhar no fogão, depois correr para o salão para servir as mesas. E ainda ter que fechar o caixa e decidir quem tem razão se o cliente reclamar da carne, né? Exato, seria o caos absoluto. A comida ia queimar enquanto o cara discutia a conta. Por isso, no nosso restaurante, tem uma divisão de funções rígida. O chefe de cozinha, que pensa nos pratos e inventa a receita, é o nosso legislativo. Ele dita a regra do que vai ser servido. O gerente e os garçons, então, que organizam o salão e entregam o prato, são o executivo. Perfeito. Eles fazem acontecer no mundo real. E aquele supervisor independente da qualidade, que resolve a briga se o cliente quiser o dinheiro de volta, esse é o judiciário. Todos trabalham para o mesmo restaurante. Sim, o poder do restaurante é um só, mas as tarefas são separadas por especialidade. Nossa, isso faz todo sentido agora. É a mesma entidade, mas com especializações vitais para a sobrevivência do sistema. E para quem está acompanhando e anotando, tem uma regra rápida de memorização que ajuda muito nas provas. Ah, a sigla, né? Isso. Basta lembrar da sigla LEJ. Legislativo, Executivo, Judiciário. Essas 3 letras são a espinha dorsal de como o Estado opera. Uma ótima dica. Mas avançando na desconstrução do texto, tem uma palavra logo depois de poderes da União que muda tudo. A Constituição diz que eles são independentes. Qual é o peso jurídico dessa independência no nosso restaurante? Esse é o primeiro grande pilar do sistema. O significado prático da palavra independentes no texto constitucional é a ausência absoluta de hierarquia. Isso tem que ficar cristalino. Tá. O executivo não é chefe do legislativo, o legislativo não manda no judiciário e o judiciário não é chefe de ninguém. Ninguém subordina ninguém. Então, do ponto de vista da lei, nenhuma função é superior à outra. Nenhuma. E aqui vai um alerta muito sério para quem enfrenta concurso público ou provas. Cuidado! Opa, dica de prova? As bancas examinadoras adoram pegar o candidato desatento. Elas trocam a palavra independentes por subordinados ou tentam criar uma falsa hierarquia, dizendo que o judiciário é supremo porque dá a palavra final. O que é totalmente falso, né? Falsíssimo. Independência significa que cada poder tem a sua estrutura, seus próprios servidores e, principalmente, seu próprio orçamento para funcionar sem pedir bênção para os outros. Vamos testar essa independência num cenário real, para a gente sair da abstração. Manda. Imagina que o presidente da República decide que o país precisa urgentemente de uma rodovia gigante cortando o país de norte a sul. Projeto prioritário da gestão. Para isso, ele precisa de muito dinheiro público, que precisa estar na lei orçamentária, que é aprovada pelo Legislativo. Certo. Se o Executivo é quem administra, ele pode simplesmente chegar lá no Congresso e ordenar, na marra, que eles aprovem logo esse dinheiro? De jeito nenhum. A independência bloqueia essa ordem vertical. O Executivo tem que convencer, negociar, articular. Apresentar planilhas e projetos. Exato. A decisão final de aprovar, de mudar os valores ou de rejeitar o orçamento é do Legislativo. Se o Executivo pudesse obrigar o Legislativo,
A palavra independentes seria só tinta inútil no papel. Certo, mas isso me leva a um questionamento lógico importante agora. Diga. Se eles são totalmente independentes e ninguém é chefe de ninguém, como a gente evite que o país vire uma bagunça? Tipo, se no nosso restaurante o cozinheiro decidir que hoje só vai fazer sobremesa e o garçom decidir que só vai servir água, o lugar quebra. O que impede esse caos total? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é aí que a genialidade da Constituição brilha. A resposta está na próxima palavra do caput. Eles não são só independentes. Eles são independentes e harmônicos entre si. Harmônicos. Sim, a harmonia é o contrapeso perfeito para a independência. É a chave para a estabilidade do Estado. Confesso que harmonia soa meio poético para um texto jurídico. Parece que significa só que eles têm que ser educados uns com os outros. Como isso funciona na prática institucional? Pode soar poético, mas é engenharia pesada. Harmonia significa cooperação ativa, diálogo institucional e a implementação do famoso sistema de freios e contrapesos. Os checks and balances lá da teoria americana? Isso mesmo. A independência não é isolamento. Eles precisam funcionar como engrenagens de uma mesma máquina, sabe? Inclusive, existe muita jurisprudência consolidada do STF validando que a harmonia exige, obrigatoriamente, uma lealdade institucional. Mas espera, sistema de freios e contrapesos parece contraditório. Se eles são livres e independentes, como um poder vai frear o outro sem invadir o espaço dele e quebrar a regra da não hierarquia? Essa é a sacada do Montesquieu. Ele dizia que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele. Então, se você só separa os poderes e deixa eles soltos, um deles vai acumular força e esmagar os outros com o tempo. O que faz sentido. A solução foi criar atritos propositais na lei. O sistema de freio significa que a Constituição dá ferramentas legais para um poder limitar os excessos do outro, sem subordinação. É um controle recíproco. E como esse atrito acontece na prática? Dá um exemplo. Vamos lá, legislativo e executivo. Imagina que o Congresso aprova uma lei que o presidente acha muito ruim para o país ou inconstitucional. O presidente não precisa engolir calado. Ele pode vetar essa lei. Isso é o executivo freando o legislativo. Ah, o poder de veto. Mas aí a história acaba. Porque se acabar aí, parece que o presidente tem a palavra final. De forma alguma. A Constituição prevê o contrapeso logo em seguida. Esse veto volta para o Congresso e se os deputados e senadores alcançarem a maioria dos votos, eles derrubam o veto do presidente. Olha só. Então o legislativo freia o freio do executivo. Exatamente. A lei passa a valer de qualquer jeito. Ninguém é chefe. Mas eles se controlam. Fascinante. E o judiciário entra onde nesse controle mútuo? Num papel poderosíssimo. Se essa lei ferir os direitos fundamentais ou a Constituição, qualquer partido ou entidade autorizada pode acionar o STF e o STF pode declarar a lei inconstitucional. Retirando a regra do jogo. Isso. É o judiciário limitando o legislativo e o executivo numa tacada só. Mas aí surge um risco evidente, né? Se o STF anula leis aprovadas por representantes eleitos, o que impede os ministros do STF de virarem os donos absolutos do país. E aí a roda dos freios se fecha. O judiciário também é controlado. Quem escolhe e nomeia um ministro do STF é o presidente da República. O chefe do executivo. Sim, mas ele não pode escolher sozinho. O nome precisa passar por uma sabatina e ser aprovado por votação no Senado, que é o legislativo. Entendi. E mais, se um ministro cometeu um crime de responsabilidade, quem julga e pode até tirar ele do cargo no impeachment é o Senado. Percebe a teia? Nossa, é muito bem amarrado. O executivo indica, o legislativo aprova ou demite e o judiciário julga as leis deles. Ninguém escapa do controle de ninguém. Eles estão condenados a buscar o equilíbrio. Sabe a imagem que me vem à cabeça ouvindo tudo isso? É tipo uma banda de rock clássica no palco. O trio perfeito. Como assim? Executivo, marcando o tempo e fazendo o bumbo bater na realidade ali do show. E o baixista é o judiciário, segurando a base estrutural para ninguém sair do tom. Nossa, essa analogia é perfeita. E encaixa certinho no que a gente falou. Eles são músicos independentes. O baterista não tenta tocar a guitarra do outro. Ninguém manda no talento de ninguém. Sim. Mas, se eles não tocarem de forma harmônica, ouvindo o ritmo um do outro, vira barulho, né?
O sistema entra em colapso e o público vai embora. Precisamente. A sua analogia traduz a jurisprudência que a gente mencionou sobre lealdade institucional. Essa harmonia obriga que essas forças conversem e respeitem seus limites. Se o baterista decidir tocar no dobro da velocidade só por vaidade, a banda desmorona. A independência permite que existam separados, mas a harmonia é o que cria a música. É o dever constitucional deles. Eles têm que se entender para o Estado funcionar e prestar os serviços que a população precisa. Isso fecha o ciclo do raciocínio de uma forma muito legal. A gente começou com 3 palavras abstratas e termina compreendendo um ecossistema gigante de contenção de poder. É um desenho muito sofisticado. Então, para consolidar tudo o que a gente extraiu hoje e garantir que quem está nos ouvindo retenha os pontos principais, vamos fazer uma recapitulação rápida. Vamos lá. A regra matriz do artigo 2º consagra que o poder uno do Estado brasileiro exerce suas funções através de 3 atores especializados. É a nossa regrinha do LEG. Legislativo, que cria a regra, executivo, que administra o mundo real, e judiciário, que resolve as brigas. Certinho. Esses 3 não têm chefe entre si, não há hierarquia, então são independentes. Porém, para não destruir o país em disputas de ego, são obrigados a trabalhar no mesmo compasso, freando os excessos uns dos outros, o que os torna harmônicos. Essa síntese resume a alma da lei. E conectando de volta à nossa realidade, quem está escutando hoje precisa internalizar o impacto disso na vida real, sabe? Sem dúvida. Essa frase que a gente desconstruiu é a maior garantia contra o autoritarismo que a nossa sociedade tem. Sem a separação independente e harmônica, a porta para o abuso está escancarada. Todo o controle sobre impostos, força policial e prisões ficaria na mão de uma pessoa ou de um grupinho intocável. Que seria um pesadelo. É a grande blindagem da nossa liberdade civil. E é exatamente por causa desse peso monumental que a gente não pode só ler a lei no automático, né? A gente tem que observar ativamente como essa teoria funciona no teatro real da sociedade. A teoria posta à prova todos os dias. E pensando nisso, para encerrar nossa conversa, eu deixo uma provocação para quem está nos acompanhando. Se a Constituição exige que esses poderes sejam independentes e harmônicos, o que acontece com a estabilidade de uma nação quando um músico da nossa banda decide ligar o amplificador no máximo, abafar o som dos colegas e tentar tocar um instrumento que não é o dele? É um perigo real. Fica a reflexão para acompanharmos com atenção e espírito crítico nas notícias de amanhã.